Cheguem chegando, boa noite. Eita, chutei o áudio aqui. Espero que o som esteja bem. Eu quero partilhar com vocês o que eu sempre compartilho. Porque eu creio da seguinte forma: as coisas têm que serem batidas. A água tem que bater na pedra. A pedra dura, bate, uma hora fura. O curso muda. Porque é inacreditável o caminho que as igrejas evangélicas tomaram. Não tem mais volta. As igrejas não têm mais volta. A desgraça está posta. E o que o Espírito de Deus quer fazer hoje? Salvar pessoas. Porque as igrejas já eram tudo perdido, mentindo, roubando, levando dinheiro, destruindo o evangelho, doutrinando, colocando medo, agarrando, lutando, brigando, fazendo os membros usarem fardas de soldados para angariarem pessoas de qualquer jeito, de qualquer forma, contanto que venha em quantidade. O evangelho se perdeu e a tendência, você tem que ficar esperto, é que daqui para frente é piorar. Por isso que eu prego a libertação de igreja. Mesmo que você frequente a sua igreja. Eu frequento. Mesmo que. Mas a libertação é o primeiro ponto para a tua salvação. Jesus, para salvar alguns na época da igreja, ele teve que desdoutrinar para poder enfiar na cabeça e no coração de alguns o Deus verdadeiro. Porque todo mundo servia um Deus, o seu Deus. Um Deus que inventaram. E hoje não é diferente. As igrejas têm o seu Deus. Tem nome, estatura. Um chama Jesus, outro chama Jeová. Todos têm nome. Mas o Deus verdadeiro está longe deles. Do que pregam e do que falam. Deus não fica longe no sentido físico, corporal e do trabalho do Espírito Santo. Mas ele não se mete nessa lambança que virou o evangelho. Apodreceram, comeram todas as frutas e os frutos da árvore do bem e do mal. Destruíram e estão destruindo tudo. E usam a Bíblia como a chave de regras daquilo que ensinam para atrair corpos para a sua denominação. E Deus não está nisso. Primeiro, você que está rebelde com as igrejas, com as igrejas evangélicas, em todos as tradicionais, em tudo, você que está cansado, aprenda uma coisa: Deus não está nessas igrejas. Deus não está misturado nessa zona. Deus não está nessas palavras, nessas mentiras, nesses acervos do mal. Porque tudo é feito pela carne. Tudo é para engrossar o caldo. Não há amor, não há reverência, não há adoração e não há verdade, não há plenitude e não há o Espírito Santo. As igrejas estão com todo tipo de espírito. Espírito do demônio, espírito de porco, espírito pessoal, humano, mas o divino não compactua com essas igrejas na atualidade.
partir do momento que você enxerga isso, você começa a se libertar desse tipo de segmentos, desse tipo de religiosidade, e você começa a se deixar ser encontrado por Jesus. As igrejas te buscam. O Evangelho não é isso. Veja o que Deus diz em Romanos, capítulo 10, verso 20, para você começar a entender quem é Deus, o que é o Evangelho e o que você está vendo e vivendo e vivenciando nos dias de hoje. A maioria das pessoas convivem nas igrejas por carência pessoal. Porque ali tem abraço, beijo, carinho, etc e tal, e blá blá blá, e conversinha aqui, um almocinho lá, um final de semana, um passeio. É por isso. Não há convergência com o Evangelho, as igrejas. Nenhuma. Nenhuma. E se alguém disser que a igreja é de Deus, é mentira. Porque Deus não tem templo, faz muito tempo. Faz muito tempo que Deus não tem templo. E Deus em Romanos, capítulo 10, verso 20, diz o seguinte. Aí Paulo fala do profeta Isaías. E Isaías ousadamente diz: fui achado, Deus falando através do profeta, fui achado pelos que não me buscavam, Deus falando. Eu fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Caraca! Deus foi achado por aquelas pessoas que nem perguntavam dele. Olha a doideira. E Deus se manifestou aos que por ele não perguntavam. Sherry, esse negócio de beber um vinho, tomar um chopp, isso não escandaliza a igreja? Eu não estou mandando ninguém beber, mas eu quero que você entenda aonde chega a cabeça doente e neurótica do crente. Só escandaliza religioso e fariseu. Eu não me escandalizo. Eu posso ver um irmão tomando um vinho, tomando um chopp, eu não vou me escandalizar. O garçom também não vai se escandalizar. O bartender, barman, também ninguém vai se escandalizar. Só o fariseu. Talvez você seja um fariseu, uma fariseia. Esse se escandaliza. Porque a religião, ela está impregnada na maldade das doutrinas. Se você prega a Jesus, eles odeiam. Porque Jesus é muito bonzinho. Precisa ter a igreja e as doutrinas, e o chicote, e as normas e as regras. Tem que ter para você frequentar o seu clube. Assembleia, Batista, Adventista, Presbiteriano. Você tem o seu clubezinho lá. Então, eles têm as suas regras. Se vira você com as suas regras. Mas Deus diz: eu me manifestei para aqueles que nem de mim perguntavam. Deus se manifestou para mim, eu estava dentro de um bar tomando uísque e fumando meu cigarro. E Deus me chamou, e Deus se manifestou, e Deus me encontrou. E graças a Ele, graças a Deus, não foi ninguém da igreja. Eu não recebi doutrinação nenhuma. Até hoje, eu aprendi na minha igreja a obter informações, até certo ponto legal, mas eu não estou nem aí para elas. Porque o Evangelho, ele virou uma pataquada tão feia, que a Bíblia, olha que eu vou falar, é muito importante, muito sério, muito polêmico. Muito polêmico. Eles encaixaram Jesus aqui dentro.
como se Jesus fizesse parte de tudo isso aqui. Ó. Jesus não é mais Jesus. Jesus está embolado aqui. Ou seja, Jesus não tem validade. Os evangelhos de Mateus, Marcos, de Jesus, eles foram enquadrados num contexto onde tem todo tipo de lixo, zona, putaria, matança, traição, adultério. Aqui dentro tem coisas que eu não deixo minha filha abrir. Ah, é a palavra de Deus com tanta pornografia, com tanta matança, com tanta traição, com escravidão, com adultérios, com mortes, com traição, com degola de pescoço. E Jesus foi colocado aí. Então virou tudo a mesma coisa. Eles não conseguem diferenciar Jesus dos livros da Bíblia. Porque sempre vão querer colocar algum critério, alguma doutrina naquilo que Jesus pregou e viveu. Jesus é a libertação. Jesus é a palavra da salvação. Jesus é o caminho e a verdade da vida e da salvação. Não há outro. Não há outros. Não há regras. Não há normas. Porque Deus te achou sem você perguntar por Ele. Mas você foi destinada a destilar ódio. O que mais se vê por aí é o ódio. É a perseguição. É começar a demonstrar quem foi salvo e quem não é salvo. Quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Chega a ser nojento. A igreja evangélica é nojenta. É dura essa palavra? É, mas é a verdade. Eu não estou falando das pessoas, porque tem pessoa sincera até no espiritismo, então não venha confundir a minha palavra. Eu estou dizendo igreja, líderes, objetivos, é riqueza, é dinheiro, casas, mansões, escolas, hospitais, grana, casas em condomínios fechados, grana, ofertem, dizimem. Nós precisamos comer em churrascaria, nós precisamos ir em hotel 5 estrelas, nós precisamos pegar aviões, viajar por todo o mundo. Dinheiro, dinheiro. Aí a bebida que escandaliza, o imbecil, porque é um fariseu imbecil, porque ele se escandaliza com tudo, porque ele é melhor do que o outro. Ele condena as pessoas e não tira a trave do olho dele, mas vê o cisco no outro, porque ele tem a Bíblia como uma regra na sua totalidade, porque Jesus para ele não existe. Jesus está num comboio, está num combo. Jesus não vale nada se não tiver o combo junto. E é o contrário. Se eu tirasse só o que Jesus fez aí da Bíblia, você seria um crente de verdade. Aí a palavra de Deus, e é o que escandaliza os fariseus, os religiosos, aí vem o pobre de espírito e diz, eu fui livre, com a maior alegria do mundo, porque por causa de Jesus, não por causa de Moisés, não por causa de Apocalipse, não por causa de Paulo, por causa de Jesus. Aí o infeliz diz, encontrei a consolação, encontrei paz. Por causa da Bíblia? Não. Por causa do Apocalipse? Não. Por causa de Moisés? De Davi? Não. Aí vem o oprimido e diz, estou liberto, Senhor. Aí eu te pergunto, fariseu, por causa de quem? Por causa de quem eu fui liberto? A quem eu sirvo? A Bíblia? Não. A Moisés? Não. Aos 10 mandamentos? Nunca. Ao Apocalipse? Jamais.
A besta Necas de Pitibiriba. Eu sirvo aquele a quem eu fui encontrado. Quando eu nem pensava. Fui achado, Deus diz que ele foi achado pelos que não o buscavam. Eu achei Deus e nem o busquei. E nem o buscava. Nunca me deixei doutrinar. E não deixo. Ninguém, igreja nenhuma farisaica organizada vai fazer eu ser o que eu não sou. Porque o fariseu, o igrejeiro, o religioso, eles gostam de clones. Você pode notar. As igrejas, eles são clones na roupa, no jeito de ser, no cabelo, na postura, no jeito de falar, no jeito de pregar, no jeito de perseguir, no jeito de acusar. Se você não for clonado, você não faz parte do clube. Se você for encontrado tomando um vinho ou um chopp em qualquer lugar, acabou a tua vida, acabou a tua carreira e você está morto. Sabe por quê? Porque eles não valem nada. Porque eles são fariseus. Eles se escandalizam. Eles se escandalizam e Deus não se escandaliza com nada. No jeito de pedir dinheiro, Clélio. Tudo clone. No jeito de gritar, de falar. Agora existem danças. Afro. Eles xingam, né? O candomblé, as igrejas afros, eles destroem. Mas eles têm os mesmos batuques, as mesmas vestimentas, os mesmos rodopios e as mesmas línguas esquisitas que eles constroem para dizer que agora eles estão cobertos pelo manto do Espírito Santo. Ledo e grave engano das igrejas. E as pessoas estão seguindo em manadas. Eu tenho uma filha. Eu amo a minha filha. Demais. Tenho filho. E a única coisa que eu os ensino é Jesus. Doa a quem doer. Não tem regras e normas de igreja nenhuma, nem da minha e nem de nenhuma. E tiro isso da cabeça dela. Eu quero que ela encontre um amigo. Eu quero que nos momentos de vida ela saiba que ela tem um amigo ao lado dela. Eu quero que ela tenha a plena certeza de que ela está salva. Porque Jesus, na cruz do Calvário, deu a vida para salvar o mundo. E ela faz parte do mundo, assim como eu. E ela está salva em Cristo, assim como eu. As lindas orações que minha filha faz, que me comove, é porque ela compreendeu quem é Jesus. Anteontem eu estava com ela, eu falei, filha, o que você pensa de Jesus, de Deus? Ela falou, pai, não sei muito não, porque eu não convivo, eu não conheço eles, né? Eu não estou com eles, eu não sei. Aí eu dei risada, eu falei, eu também não. Mas ela falou, mas eu acredito que ele me ama. Porque eu amo ele. Aquilo para mim é o evangelho pregado para minha filha. Essa é a minha responsabilidade. Mas enfiaram na sua cabeça que você tem que pegar 30 doutrinas e socar o seu filho manhã, tarde e noite. Fazer ele entender Daniel e Apocalipse, fazer ele entender
as 1.300 tardes de manhã, fazer ele entender, e a criança fica neurótica, maluca. E no fritar dos ovos, eles não conhecem a Jesus. Porque você está doente. Você empilhou regras e normas acusatórias para as pessoas. Porque quando você tem regras e normas para você, se lasque você. Mas não, você não fica feliz. Porque você está sendo massacrado. Aí você quer massacrar as pessoas. Aí você começa a postar paulada, 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 porque se você não fizer isso, você não vai para o céu, porque se você comer isso, porque a preocupação vira comportamento. E você pode fazer o teu filho ter o melhor comportamento do mundo. Isso não vai o levar para o céu. Espero que o teu filho vá. Mas tenha certeza, quando ele estiver no céu, ele vai saber e vai dizer, eu estou aqui por causa de Jesus. A Silvia tem um testemunho lindo. A Silvia, ela passou uma época desse tipo de pessoa que eu estou falando, religiosa, que tinha 2, 3 cargos na igreja. E ela criou as filhas dela embaixo do massacre. O massacre da serra elétrica. Mas graças a Deus, agora, alguns anos para cá, ela conhecendo a graça, o amor, a maravilha de Jesus, ela conseguiu reverter com as filhas. E ela não sofre mais. Porque se a filha saía, ela entrava em pânico. Será que ela vai para um bar? Será que ela vai beber? Será que ela vai estar com os amigos? Meu Deus, eu não quero pôr na faculdade porque lá tem gente do mal que bebe cerveja, que fuma maconha. Aí ela se auto-inferniza. Sabe como é que chama isso? Eu vou dizer para você, religioso. Falta de fé. Quem não tem fé tem doutrinas. Quem não tem fé é religioso. Porque quem não tem fé massacra as pessoas. Quem não tem fé se auto-massacra. Porque não se sente liberto. Eu sou livre. Plenamente livre. A Neuza também. Os pais dela era assim também. Eu sei mais ou menos a história tua também, Neuza. Aí a pessoa não tem fé. Onde eu apazigo a minha alma? Na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas qual fé que Deus quer? Acreditar que Ele me salvou. E que estarei salvo eu e minha casa. Aí vem o idiota e diz, mas se você não guardar o sábado, você não vai para o céu. Se você comer carne de porco, se você tomar um vinho, você vai para o inferno. Aí vem o idiota e começa a listar um monte de idiotice. E ele consegue doutrinar outros idiotas que fazem tudo o que ele manda, mas não tem fé. Sabe para onde esse camarada vai? Para o mesmo lugar que ele. A fé é você crer no que Jesus fez por você. Jesus não vai fazer por você. Ele já fez. Mas você não acredita, porque você tem que participar agora. Então Jesus fez, eu aceitei a Jesus, você não aceitou a Jesus. Você aceitou as doutrinas. Você foi bem doutrinado e regrado, e entrou nessas regras. E aí você acha que a partir de agora é você e Deus juntos. Você faz a tua parte e Jesus faz a dele. Aí você entra na jogada que o inimigo adora. Quebrou a tua fé. Quebrou o teu vínculo com Jesus. Se tem algo a ser mexido, feito, mudado, colocado, arrancado, tirado, posto, isso não é problema meu. Cada ato que eu faço para abrir
campo para Deus é trapo de imundícia. Deus não aceita. Deus não aceita. Ah, Sherry, mas então eu vou viver... Deixa de ser idiota. Aqueles que têm Jesus, frutifica Jesus. O que é frutificar? São atos que advém de você, mas não é de você. É fruto do Espírito de Deus. São atos dele. Porque nós estamos mortos. E espero que estejamos. Porque se você não morrer, Cristo não vive. Você só é crente e cristão se você morrer. Para ele viver em você. E isso não está designado em regras e em doutrinas. Você pode ler, a idiotice é tão grande que o cara lê os evangelhos, os 4 evangelhos de Jesus. Ele acha que Jesus ficou devendo, aí veio Paulo, e Paulo veio consertar as burrices que Jesus fez, ou seja, que ele deixou de fazer. Aí Paulo veio falar, Jesus é meia boca, ele não falou isso, não falou isso, não falou isso, então eu vou começar agora a... Aí a igreja vem e fala, não, Jesus ele falou lá e tal, mas ele é muito bonzinho, é muito amor, mas a gente tem que ver que Deus é justiça, né? Que ele é... Na hora que o couro vai comer, o couro não vai comer. Vai comer com você, fariseu. Com pecador o couro não come. Ah, Sherry, quais os pecados que não têm perdão? São 2. Todo mundo fala de um, né? Contra o Espírito Santo. Tá certo? Jesus falou. É você não ouvir isso que você está ouvindo agora. É você permanecer a sua vida no seu clube. Porque Jesus está longe. Você pode ver que é tudo clube. Você entra em um grupo de crentes, de evangélicos, você pede oração, vem 70, 80, 100 pessoas fazendo mãozinha para orar. Se você pede uma cesta básica, você não vê um respondendo. Parece às vezes umzinho lá. Porque são doutrineiros de clube. O segundo ato que a Bíblia e Jesus nos ensina, que não tem salvação. Mexeu com a tua cabecinha, né? A religião tem um roteiro para os fiéis seguirem como se fosse o caminho da salvação. Um roteiro para o caminho da salvação. E a salvação já veio. Tem que colocar a criança na classe, depois em clubes. É isso aí. É um clube. Se não tiver no clube, você não faz parte do clube. Eu estou andando. É perdoar. Se você não perdoar, você não tem perdão. Por que Jesus deixou isso? Porque o perdão é um dom de Deus. Não faz parte da tua doutrina. Não faz parte das suas regras. Quando eu vejo a leitura de batismo, eu fico de queixo caído. O que é para estar lá não está. O perdão, por exemplo. Para eu perdoar alguém, tenha certeza que não é porque eu sou adventista, não é porque eu estudei a Bíblia não me muda em nada. Essa idiotice de pregar que a Bíblia transforma, isso é coisa de gente maluca. É coisa de gente que não conhece a Deus, não conhece o Espírito de Deus. Eu vi uma irmã dizendo que para você se fortalecer, você tem que ir na igreja. Deus me livre. Se eu depender da igreja, eu saio fraco, mirrado. Porque eu dependo do Espírito Santo, é Ele que me fortalece. E o perdão, por ser um dom, por ser de Deus, faz parte da rejeição do Espírito. Perdoar.
70 vezes 7. Se Deus falou que eu, sendo homem, tenho que perdoar 70 vezes 7, quantas vezes Jesus me perdoa? Aí vem o crente e diz, não, esse pecadinho aí que você tem, aí já coloca a minhoca na cabeça do coitado. Você fica pecando na mesma coisa. Aí o crente quer te ensinar a você criar novos pecados, porque os antigos você não pode cometer, não. Então é dessas loucuras que eu vim falar hoje. Para que você entenda que tudo provém de Deus. A igreja não participa da sua salvação. Muito menos o crente. A tua salvação está garantida em Jesus. É o amor pelo pecador, o perdão para o pecador, e o perdão ele é ad eterno. Ad eterno. Todos os dias, é perdão em cima de perdão. E eu não preciso pedir para Deus me perdoar não, viu, ô cabeça de ovo? Eu não preciso chegar, Deus, olha, eu fiz isso, me perdoa. Em João 10, 20, ele diz que as orações são contradizentes. Por isso que eu não te ouço, Deus falou para Israel. O que é orações contradizentes? Essa é uma delas. Deus me perdoou na cruz. Ah, Senhor, toma o meu filho em tuas mãos. Você já orou assim? Minha mãe em tuas mãos. Você já orou assim? É contradizente. Deus não vai te ouvir. Porque quando você diz, Senhor, toma o meu filho em tuas mãos, eu ouço isso toda hora, todo dia, nas igrejas. Você está dizendo que o teu filho não está nas mãos de Deus. Aí você está pedindo para ele tomar nas mãos. E ele diz, eu os tomei em minhas mãos. E ninguém irá arrebatar você das minhas mãos. Aqueles que me têm não será condenado. Nada poderá condenar. Ninguém poderá tirar-me das mãos de Jesus. Nada. Nem o pecado. Porque o pecado ele foi perdoado e estou sendo perdoado e serei perdoado. Mas para o fariseu não. Ele acha que ele não tem pecado. Mas que você tem. Que o mundo tem. Porque Deus me ama. Deus me tomou em suas mãos. Me guardou para si. E já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas é difícil um igrejeiro aceitar isso. Não aceita, porque ele foi vinculado às doutrinas da igreja dele. Ele está entorpecido, enlouquecido. Jesus para ele, é o que eu falei, faz parte de um bolo de livros da Bíblia. Jesus está aqui, eu acho que até por acaso, na cabeça dele. E ficam idolatrando. Idolatrando Bíblia, idolatrando igreja, idolatrando todo mundo. Estudar a Bíblia eu estudo, mas ela não causa nada em mim. Eu tenho até preguiça. Agora, quando entra Jesus, tudo muda. Você pode conhecer a Bíblia de ponta a ponta, ter lido 10 vezes a Bíblia. A tua presença em algum lugar na casa de alguém não vai mudar em nada. Mas se você morreu e Cristo viveu em você, mesmo que você não tenha lido a Bíblia inteira, porque é um porre, mesmo que você não tenha, a tua presença mexe com toda a estrutura do lar. Ellen White diz que aquele filho de Deus,
Ele ilumina todos os quarteirões ao derredor e ao redor do seu lar. Porque Deus se fixou ali. Deus se fez presente ali. Em você, no teu coração, nos teus lábios. Ah, mas você é muito estúpido, você fala muito grosso, você fala palavrão, você fala duro. E a mansidão? Mansidão não é ser covarde, meu irmão. Jesus era manso? Por que ele meteu chicote em todo mundo? Jesus era manso? Porque ele gritou e xingou todo aquele povo. Xingou mesmo. O covarde se finge de manso, de humilde. Ele murcha o cantinho dele lá na igreja, com a roupinha velhinha dele, o jeitinho maluco dele, doutrinando as pessoas. Mas ele não vai em desacordo com o clube em nada. Doa quem doer. Então, eu só quero uma coisa na minha vida, que você aprenda a conhecer a Jesus. A saber que ali está toda a regra, que ali está toda a doutrina, que ali está toda a salvação, que ali está toda a segurança, que ali está todo o bem-estar, que ali está toda a paz que você precisa na sua vida. Ali está todo o caminho, ali está toda a direção. Jesus é teu amigo, independentemente dos nossos erros, dos nossos pecados, porque nós os temos, e você, fariseu, os tem. Então, perdão, blasfêmia contra o Espírito. O pecador vai para o céu, o fariseu não vai para o céu. Por que o pecador vai para o céu? Porque o pecador foi perdoado por Jesus. E ele, ao ser assunto ao céu, Jesus diz que ele será transformado num novo Adão. Ele não deixa de ser pecador para ir para o céu. Ele vai para o céu como pecador, perdoado e amado por Jesus, e que ninguém arrebata da mão de Cristo. Quando Jesus voltar, eu, pecador, Jesus voltou para me buscar, para buscar o seu povo, pecadores. Aí Jesus transforma em homens sem pecados. E quando formos transformados, eu não chamarei Sherry mais. Você não chamará Clélio, Neuza, Alessandra, Silvia e assim por diante. E teremos um novo nome, uma nova vida, um novo céu e uma nova terra. Porque tudo que está aqui nesse buraco e nesse saco é a mesma porcaria. Você, tua igreja, teu pastor, eu, você que está me assistindo. Ai de nós se não fosse Jesus